Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber a maior liderança da BYD no Brasil, Alexandre Baldi, chairman da montadora que emprega 700 mil profissionais no mundo. A empresa aumentou os investimentos no país e agora são 5 bilhões e 500 milhões de reais por aqui, incluindo a construção de uma fábrica de carros elétricos em Camaçari, na Bahia, na antiga fábrica da Ford. A missão é se tornar uma grande plataforma de exportações de veículos para a América Latina. Conheça as ideias por trás da montadora de elétricos que tem batido recordes de vendas mês a mês no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. A BYD tem batido recordes de vendas mês a mês no Brasil. Em abril, ela vendeu 6.965 carros e se tornou a 9ª marca mais vendida do país no ranking geral. A maior liderança da montadora chinesa por aqui é Alexandre Baldi, nosso convidado desta edição do Show Business. Obrigado pela presença em nosso estúdio, Baldi. Obrigado a você, Bruno Meyer. Uma alegria, um prestígio para mim estar aqui contigo. Muito legal, estamos felizes. Olha só, Baldi, o setor automotivo brasileiro tem uma variedade de marcas já consagradas e com décadas de presença no país. Como a BYD conseguiu chegar, não só chegar, se estabelecer e bater crescentes vendas em tão pouco tempo, isso num país que tem essas marcas aí tão conhecidas e lembrando que vocês, até pouco tempo atrás, não eram conhecidos no país. Bruno, primeiro uma avaliação sobre o potencial do mercado em relação ao brasileiro. O brasileiro, ele é um apaixonado por carro, um apaixonado por automóvel. E o brasileiro, nesse aspecto, ele é muito aberto e receptivo à tecnologia, à inovação, a novas tecnologias. Eu acredito que foi o encontro, né, de uma sinergia quase que perfeita. A BYD é uma Green Tech, uma empresa que atua num país onde mais de 300 marcas atuam no mercado automobilístico. Quando você avalia comparativamente o México, que tem em torno de 60 marcas automobilísticas atuando no mercado, o Brasil tem um volume menor. Então, quando você exerce essa competitividade extrema, como o maior mercado global, que é a China, mercado de quase 27, 28 milhões de automóveis, né, anualmente, que você precisa ter um produto, que não é vender um produto, mas vender uma experiência, que é o que a BYD vem se tornando a cada dia, certamente com o brasileiro que é apaixonado por carro, que é aceito, que abre para novas tecnologias e uma empresa que quer traduzir tudo isso em uma experiência nova, eu acredito que essa é a fórmula que tem tornado a vida da BYD cada vez mais competitiva e, é claro, atingindo melhores números. Baldi, eu estou falando do Brasil, né? Como é que vocês deixaram a marca conhecida aqui no país? Porque a gente tem visto, eu vou até apresentar números durante o programa, mas eu acho que o número mais concreto é quando você vê o carro na rua. E é o que tem acontecido, pelo menos a gente está em São Paulo, e a gente vê com frequência, pelo menos nos últimos meses, o carro de vocês na rua, circulando pelas ruas. Mas no último trimestre do ano passado, a BYD quebrou uma barreira no setor automotivo mundial. Eu estou falando isso porque ela superou a mina de ouro de Elon Musk, a Tesla, em vendas pela primeira vez. A Tesla que tem aí uma trajetória longeva no quesito de carros elétricos. Foi lá a BYD e passou, quebrou essa liderança da Tesla. Como é que a BYD conquistou esse feito? Tem uma explicação? Bem, Bruno, quando você avalia que estar no mercado competitivo, você entende que a BYD, para atingir o seu primeiro 1 milhão de carros, ela demorou 12 anos. Hoje, a BYD atinge cada 1 milhão de carros a quase cada 4 meses. Portanto, nesse exercício de ser competitivo, de aumentar a produção, de aumentar a venda, mas com todo
ligada à qualidade, de uma experiência inovadora, eu acredito que é o que tem tornado a BYD cada vez maior e cada vez mais aceita pelo público consumidor. E quando você avalia a Tesla, que é uma empresa que foi inovadora em termos de carros elétricos, mas ela deixa a desejar sobre quando se fala de qualidade. Se você avaliar o interior de um veículo modelo BYD e o interior de um veículo modelo Tesla, você perceberá uma enorme diferença. Onde essa experiência, por exemplo? Em acabamento, em requinte, em design, em features, né, em acessórios, você observa, seja a tela rotacional, seja num carro mais acessível, como o BYD Dolphin Mini. Isso que eu ia falar, esse ponto que eu queria entrar com você. Eu, inclusive, achava que essa seria uma das explicações da BYD ter superado a Tesla, o preço. Porque, em média, o preço nos Estados Unidos, né, o preço de um carro Tesla, né, o modelo mais básico, tá o quê? Em torno de $30 mil? $32 mil. $32 mil, né? Se você pegar um carro Tesla, ele tem um preço, se você comparar o setor automotivo americano, ele tem um preço baixo, mas não bate o de vocês. Ele deve ficar o quê? Entre $40 mil, $50 mil. Bruno, eu vou te dar uma história que ocorreu durante a pandemia, o que tornou a BYD na visão de muita competitividade quando ela falou que é necessário verticalizar a produção. Iniciou a pandemia, precisava de máscaras faciais. A BYD, então, com aquele número naquele momento, de quase 30 mil engenheiros, cientistas ou pesquisadores, colocou o time todo para pensar em como eu poderia ter máscaras faciais, porque não havia condição de comprar no mercado para quase 1 milhão de máscaras dia, porque eram em torno de 300 mil funcionários para usarem máscaras todos os dias. Ela transformou uma indústria de automóveis na China, convertendo as máquinas de equipamentos desenhadas por esses engenheiros em uma indústria para produzir máscaras faciais. Em 3 dias, essas máquinas foram convertidas para produzir máscaras e em 30 dias a BYD se tornou a maior fabricante de máscaras faciais do planeta. A partir daquele momento, para solucionar um problema interno, quando precisava de máscaras, ela entendeu que eu preciso verticalizar minha produção de automóveis para que eu seja competitivo, para que eu não tenha problema de semicondutores e outras partes e componentes que faltavam no mercado. Nesse momento, como você avalia hoje, um BYD Seal, que é um Sport Coupé da BYD que tem hoje uma trajetória global, 73% de componentes, de partes e peças de um BYD Seal é fabricado internamente. E isso dá à BYD a condição de ser competitiva, de ter uma equidade em termos de um equilíbrio de fornecimento, que você não tem receio de que por falta de uma parte, de um componente, você não terá produto disponível e dar essa condição de competitividade. Onde você pega o BYD Dolphin Mini, um carro que na China custa em torno de 9.800, quase $10 mil. Competitivo é o mais acessível em torno de acesso em carros elétricos e a combustão. E quando você avalia na China que o preço de um carro elétrico ele tinha uma diferença muito superior a um carro a combustão, o que veio cada vez mais caindo. Hoje a diferença de um carro híbrido é praticamente o mesmo preço de um carro a combustão e um carro elétrico ele gira em torno de 7, 8% acima de um carro a combustão tradicional. Então essas diferenças, sobretudo com a competitividade de insumo, de partes e peças, tornou a BYD com qualidade cada vez mais acessada pelo consumidor. Agora, a gente está falando aí de um investimento bilionário que ela está fazendo no Brasil, né? A gente até abriu o programa falando disso. Inicialmente foram 3 bilhões de reais, né, incluindo a fábrica em Camaçari, na Bahia. Aí teve um adicional de mais de 2 bilhões, no total são mais de 5 bilhões de reais investidos no Brasil. O que os chineses viram no Brasil para fazer esse investimento volumoso de dinheiro? Aí, rememorando essa história do nosso início, Bruno, em 2022 nós vendemos 260 carros no Brasil. E naquele momento, quando eles me chamaram para participar desse projeto e para avaliar a unidade industrial Brasil, eu comentei que o brasileiro ele precisa ter confiança, especialmente se tratando de uma marca chinesa, em função de um passado recente, que marcas chinesas deixaram um histórico negativo. A decisão de comprar essa planta industrial foi tomada, aonde que para o passo seguinte era muito importante. Quer dizer, em 2023, nós saímos de 260 carros em 12 meses para 23 mil carros vendidos, quase 18 mil carros emplacados. Esse sucesso, em função de investimentos corretos na expansão de rede de concessionárias e de um marketing que desse a confiança para mostrar a qualidade do produto, que é a essência
do sucesso da marca, certamente tornou o brasileiro cada vez mais acessível a conhecer um BYD. E nesse aspecto, a China, então, dado toda essa conjectura de sucesso no Brasil, decidiu colocar no Brasil o maior investimento fora da China. Quer dizer o quê? Maior? O Brasil é hoje, para a BYD, o país mais importante fora da China. Caramba. O maior investimento fora da China, tornando esse investimento em Camaçari, na Bahia, numa planta que foi comprada pela BYD, com o investimento que está se fazendo para construir essa nova fábrica, para, na sua primeira fase, 150 mil carros produzidos, de 5 bilhões e 500 milhões de reais, para que mais de 10 mil empregos diretos sejam gerados. É o maior investimento, o maior investimento então, fora no mundo. da China. Exatamente. A Tailândia teve também. Isso. A Tailândia, havia um investimento muito robusto na Tailândia, em torno de 800 milhões de dólares, mas o investimento no Brasil superou a Tailândia, haja visto o sucesso pelo tempo que nós conseguimos atingir em 2023. E por que Tailândia? Tem um quesito? Então, porque você está no Sudeste asiático ali. Você tem uma aceitação pela BYD muito expressiva. Você tem Tailândia, Indonésia, vários países do Sudeste asiático que houve uma entrada da marca BYD e houve receptividade. E, obviamente, que a BYD é uma empresa de capital aberto, privada, que tem como um dos seus investidores o Warren Buffett, quer dizer, um homem dos mais respeitados do planeta. Com certeza. Que detém Coca-Cola e outras marcas Apple, muito importantes. Quer dizer, é a única empresa chinesa que o Warren Buffett investe desde 2008. Nesse aspecto, Bruno, estrategicamente, não há decisão errada. Aonde o mercado tem receptividade pelo produto, ali há investimento expressivo e o Brasil hoje é o maior investimento fora da China. Olha só, a gente tem nessa edição interferências de terceiros que querem fazer uma pergunta para o Alexandre Baldi e a gente vai acompanhar neste momento uma pergunta, se eu não me engano, de uma funcionária mesmo da BYD no Brasil. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Elaine Barbosa, eu faço parte da equipe aqui da BYD Auto em Camaçari. E, Alexandre, a gente sabe que a gente está em fase de implantação, então fala um pouco para a gente quais são os planos para a produção de carros aqui na Bahia. Muito bem, é basicamente isso que a gente está falando, é Camaçari. Isso é importante, essa pergunta, porque mostra aí a expectativa em relação a essa fábrica, que era a antiga fábrica da Ford, né? Bruno, eu fico até um pouco emocionado quando a gente assiste uma pergunta como essa de uma pessoa, né, que hoje trabalha com a BYD em Camaçari, por fazer parte desse projeto, por resgatar uma das maiores indústrias automobilísticas do Brasil, que estava abandonada, e ali promover um grande investimento. Como eu lhe comentei, na primeira fase, 150 mil veículos anualmente serão produzidos. Na segunda fase, alcançará 300 mil veículos a serem produzidos. E já tem uma data para esses 300 mil? Anuais? Olha, Bruno... É anual isso? Anualmente. Então começa com 150 mil veículos por ano e uma segunda etapa, 300 mil veículos. Bruno, eu acredito que os nossos objetivos, sendo pavimentados mês a mês, ano a ano, nós temos 5 anos como objetivo para estar entre os 3 primeiros players do Brasil e certamente, como esses 5 anos são muito ousados, para que a gente tenha essa segunda fase já implementada com 300 mil veículos serem produzidos anualmente. É um objetivo, não é um plano efetivo, mas esse é uma meta ousada da BYD e que nós temos em mente para poder buscar, né, com muito trabalho, muito investimento, conquistar o brasileiro para que ele identifique que a BYD é do Brasil e certamente para que essa fábrica, na segunda fase, seja atingida esses 300 mil veículos anualmente em 2028. Agora, falando especificamente dessa planta em Camaçari, eu, nos veículos aqui da Jovem Pan, já dei a notícia meses atrás desse investimento em Camaçari. O que me chamou muito a atenção é que vocês não vão levantar só a fábrica dos carros elétricos, mas vocês vão fazer um entorno ali muito expressivo, né, para colocar... que inclui habitação para os funcionários. Quer dizer, tem um projeto ali amplo em Camaçari, né? Exatamente, é um projeto de um ecossistema. Trazer fornecedores, se conseguirmos, excelente. Se não conseguirmos, seremos nós mesmos o fabricante de partes e peças e componentes dentro do complexo em Camaçari. A compra de uma área para a construção de moradias, para que a gente construa um ambiente familiar
próximo ao trabalho, próximo à fábrica, para os funcionários e colaboradores da BYD. Essa é uma política exercida na China e que será implementada na Bahia, lá em Camaçari, para que quase 5.000 famílias possam ter ali a oportunidade de trabalhar e morar nesse complexo com escolas, creches, que atendam os funcionários da BYD e que acolham também as famílias da comunidade, para que essa integração da importância para os cidadãos de Camaçari, os camaçarienses, nessa interpretação do que? Reabrir uma planta industrial, mas reabrir uma planta com a interpretação de que ela vai acolher a comunidade, vai gerar emprego, vai gerar oportunidade de trabalho, mas também gerar condição de que a gente possa ter um centro de desenvolvimento e pesquisa tecnológica para que lá seja, como disse nas palavras da Estela ali, que é a nossa CEO Américas, um novo Vale do Silício brasileiro, para que a gente possa lá projetar futuramente uma planta para produções de caminhões leves e caminhões pesados e também numa perspectiva de investir também para a produção de baterias, para que a gente possa verticalizar no Brasil, verticalizar na Bahia a nossa unidade industrial de veículos a passeio. Você falou de Centro de Inovação e Desenvolvimento aqui na Bahia, é isso? Exatamente. Uma das coisas que eu acho fascinantes em empresas do tamanho, do porte de uma BYD é, primeiro, o quanto emprega, né? Porque é uma empresa que emprega 700 mil profissionais no mundo? Esse número varia, porque a BYD hoje está presente em 70 países. 70 países. Nós estamos chegando a mais de 900 mil colaboradores, com 102 mil engenheiros, cientistas e pesquisadores. Mas eu soube de um dado que, para mim, eu achei fascinante. Desse universo que você está falando, 100 mil trabalham ali na área de inovação, de desenvolvimento, de pesquisa. Exatamente. São engenheiros, 100 mil. Cientistas e pesquisadores. Quando você, Bruno, eu vou lhe compartilhar um vídeo do fundador da empresa, Sherman, Mr. Wang Chuanfu. Ele fala algo que me tocou muito, que é a BYD é uma empresa feita por pessoas. Os nossos produtos são experiências construídas, pensadas e projetadas por pessoas. Então, nessa atmosfera de uma empresa com mais de 100 mil pesquisadores, cientistas, engenheiros, para produzir o que tem de mais moderno, de mais inovador, de mais competitivo, de comprometido com o meio ambiente, porque é uma Green Tech, que tem na sua frase mestra a redução da temperatura mundial, global, do planeta Terra em até 1 grau Celsius. Até 1 grau Celsius. Todo esse comprometimento é baseado com um pilar forte na inovação por pessoas que são esses cientistas e pesquisadores. E agora, o que eles estão desenvolvendo no momento? Você tem alguma coisa para nos adiantar? Alguma pesquisa nesse momento que está sendo desenvolvida nessa área que pode sair daqui a pouco? Bruno, muitas das pesquisas são baseadas nas compreensões de matérias-primas que serão cada vez mais utilizadas para, seja o carregamento, seja para o armazenamento de energia. Quer dizer, esse é o grande motivador do sucesso da BYD, que começou como uma empresa fabricante de baterias para telefones celulares em 1995, 1994. Quer dizer, a BYD em 4, 5 anos se tornou quase 50% do market share global de telefones celulares ali naquele momento, na década de 90. Então, desde então, ela é hoje a segunda maior empresa fabricante de baterias do planeta. Para smartphones, ela tem 22% de market share. Quando você avalia que essa inovação... Bateria para tudo, bateria, né? Para celular, para... Smartphones, tablets, carros, ônibus, estacionárias, para residências, comercial, enfim, para tudo. Mas quando você avalia, quando nós ouvimos o Mr. Wang, quando ele começou... Empresas como Nokia e Motorola eram os grandes clientes da BYD. E, de repente, o império da telefonia era baseado na Nokia. Você se lembra disso? Sim. E ele lamenta muito quando a Apple veio e praticamente engoliu a Nokia. E ele sempre comenta com todos nós, eu não quero ser a Nokia. Nós vamos investir muito forte para que a gente possa ser sempre o primeiro, o vanguardista na transição energética. Se hoje o lítio é a matéria-prima base para o armazenamento de energia nas baterias mais modernas para carros, como a Blade Battery da BYD, certamente a pesquisa é constante em novos insumos, em novos minerais, para que a gente possa entender se encontrará outros minérios, outros minerais que serão tão ou quanto mais estratégicos para a transferência ou o armazenamento de energia. Ô, Baldi, eu queria falar um pouquinho de você agora e da sua trajetória, porque você é um empresário bem-sucedido,
você é um político, você foi ministro das cidades do governo de Michel Temer e você voltou agora para o setor privado, onde você é uma grande liderança, a liderança da BYD. É fácil fazer essas transições, tá? No setor privado, no setor empresarial, na política? Bruno, eu sempre fui do setor privado, então eu sempre fui da indústria, fui para a política, para a vida pública, porque entendi que eu poderia ajudar muito mais na vida pública que na vida privada. Na vida privada, eu me lembro que eu comentava com a minha esposa, nós tínhamos ali uma creche para atender 100 crianças, filhos de colaboradores e funcionários. Isso em Goiânia? Isso em Goiânia, em Anápolis. Goiano, né? Que a nossa indústria ficava em Anápolis. E quando eu comentei da vontade de ir para o setor público, é que eu consegui, com o meu trabalho enquanto deputado, enquanto ministro, construir mais de 100 creches. Quer dizer, é o universo que você atinge quando você trabalha de fato com muita dedicação. No setor público ele é enorme. Eu fui secretário de Indústria do Estado de Goiás, eu tive a oportunidade de ser deputado federal. Em 2 anos e meio eu consegui ser o maior relator de matérias econômicas daquele período da Câmara. Imagine, um deputado novato que tive entre os 3 mais influentes do Congresso. Quer dizer, eu perdi para o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e fui o mais influente porque era o que mais relatava matérias legislativas. Alcancei um posto de ministro de Estado com menos de 40 anos de idade, o Ministério Capilar tinha 36, 37 anos. Quer dizer, o Ministério com quase 100 bilhões de reais de orçamento, tocando Minha Casa Minha Vida, momento difícil, obras sendo retomadas, com orçamento sendo revisado. Fui secretário de Transportes aqui com o governador João Dória, quer dizer, goiano, vim para São Paulo tocar o sistema de transporte sobre trilho, mais de 20 mil ônibus no sistema de transporte de passageiros terrestres em todo o estado. Enfim, quando você tem essa visão de gestão, Bruno, independente de onde você esteja, não quer dizer que você é médico, que você será um bom ministro da saúde. E não quer dizer que você será um engenheiro como um ótimo ministro dos transportes. Eu acho que é a gestão que baliza aonde a pessoa atua. Então, quer dizer, quando você tem conhecimento de gestão e trabalha e dedica fortemente, você terá sucesso, se você quiser ter sucesso, no público ou no privado. E como é que você chegou a esse cargo que você está hoje? Porque, na verdade, você foi o escolhido, né, dos chineses para representar a empresa no Brasil, que, para usar suas palavras mesmo, é o maior mercado fora da China, foi o maior investimento deles nos últimos tempos. Bruno, eu fui procurado pela BYD, pela Stella Li, em um evento em Nova York, do LEED, quando fui convidado pelo João Dória, ao qual ela me abriu a possibilidade de que a BYD estava procurando investir no Brasil, seja no segmento de engenharia, de transporte de passageiros, mas buscando muito a intenção de investir na categoria de automobilística, carros a passeio. E ela entendeu que eu tinha essa vivência da indústria, essa vivência do varejo, pelas experiências que eu já tive no passado. Conversamos aí por 2 ou 3 horas logo após esse evento. E aí ela me perguntou se eu teria a possibilidade de poder ser um advisor dela no Brasil, ao qual eu entendi como um desafio muito oportuno, muito grande, porque é um desafio você enfrentar a indústria automobilística. A BYD, Bruno, não é no Brasil você criar uma marca, você inserir um novo produto, você está criando um segmento. Um mercado de carros elétricos era um antes da BYD e certamente é hoje outro pós-BYD. As pessoas tinham curiosidade, percepção pelos carros híbridos. Hoje, Bruno, quase 92% dos brasileiros, eles entram numa concessionária questionando sobre um carro híbrido, sobre este ou aquele modelo, se são carros híbridos. Quer dizer, nós inserimos uma nova categoria, um novo segmento e enfrentamos os gigantes da indústria, sobretudo aqui no Brasil. Você acha que o brasileiro, na verdade, você acha que o setor automotivo, essa é uma discussão que todo o mundo está vivendo, né? Você pega, vou usar só 2 frases célebres que eu já usei aqui nos programas da Jovem Pan. Elon Musk, recentemente na China, ele falou que todos os carros serão elétricos no futuro. O presidente do Conselho de Administração da Toyota disse que não é bem assim. Os carros elétricos têm um topo ali que vai chegar a 30%, não vai passar disso, que o futuro dos carros é híbrido. Na sua avaliação,
não precisa nem falar via BYD, viu? Na sua percepção, o futuro do carro é o elétrico, é 100% elétrico, ou vai ter uma parcela de 30% híbrido, 40% elétrico, um pouco ainda de combustão ou muito de combustão? Bruno, eu acredito que essa é uma variável que tem diferenças entre continentes e continentes, entre país e país. Quando você avalia a matriz elétrica da Europa, que ela tem uma grande geração de energia, de eletricidade por fontes não renováveis, você tem uma vertente que é de se avaliar. Quando você avalia com um país como o Brasil, que tem a sua matriz elétrica quase que predominantemente de fontes renováveis, de matriz limpa, certamente você tem uma outra visão, uma outra estratégia sobre a eletrificação de frota. Mas nós também estamos num continente, em um país que é continental. E cada vez mais os países da América do Sul se aproximando. Então eu acredito sim que o futuro tende a ser muito forte para os carros elétricos, porque as baterias vão aumentar, quer dizer, a sua capacidade de armazenamento irá aumentar e, naturalmente, a autonomia irá aumentar. Se você entrar num carro elétrico com 1.000 km de autonomia, Bruno, você terá muito mais conforto. A sensação de ter ali um carro que conseguirá atender a você da sua origem ao seu destino com maior tranquilidade. Quando a infraestrutura ela estiver espalhada em termos de carregamento de eletropostos por todo o Brasil, certamente você terá também a sensação da tranquilidade de possuir um carro elétrico. Mas como essa questão do Brasil ser um país continental, um estado como o Pará, que você do sul ao norte do estado, você percorre mais de 2.000 quilômetros, certamente o carro híbrido, a BYD, pelo nosso Sherman, anunciou há poucos dias. Em 2 anos e meio, nós teremos um carro híbrido com mais de 2.000 quilômetros de autonomia. Então, nessa perspectiva, eu acredito que vai haver um equilíbrio num país como o Brasil, com a capacidade do etanol ser performado com muito mais êxito por conta da compensação da bateria elétrica em um carro híbrido plug-in, que o Brasil terá aí um equilíbrio entre híbrido e elétrico. Agora, em países como a Europa, quando nós tivermos uma matriz elétrica mais limpa, uma vertente como a solução energética mais eficaz, eu acredito que pelas dimensões serem muito menores e pela cultura, pelo hábito das pessoas serem mais urbanos e frequentarem distâncias menores, certamente o carro elétrico ele vai ser muito mais expressivo do que o carro híbrido e que o carro a combustão normal. Agora, o receio da indústria tradicional, que demorou a investir nessas novas tecnologias. Acho que demorou. Muito. A eletrificação de frota. Não só no Brasil em todo mundo. No mundo todo? Isso é global. Tá. Isso é global, Bruno. Quando você avalia, a Tesla é a segunda maior, a BYD é a primeira. Os que são hoje refratários à eletrificação de frota são porque não investiram na condução das novas energias, que assim é chamado globalmente. São carros com novas energias. E nesse aspecto, são refratários porque não têm a solução. E é claro que tentarão a todo modo, veja a Europa tinha o compromisso de eliminar o carro a combustão até 2030. Já começa a rediscutir o tema pelo fato de que eletrificar a frota em um continente onde a majoritária geração de energia é de matriz não renovável é questionável. E eu tenho essas ponderações que são importantes. Portanto, Bruno, é difícil você avaliar, mas que eu acredito que haverá um equilíbrio entre forças de carros elétricos e carros híbridos, isso é uma verdade. Agora, que a combustão tradicional, a gasolina, ela vai cair com muita força nos próximos 10, 15 anos, isso não há dúvida. Valdir, eu gostei muito do seu relato, da primeira conversa que você teve com a Stella ali, né? Foi em Nova York? Exatamente. E dessas 2, 3 horas ali de conversa, né? Você que tem muito contato com empresários, né, políticos também brasileiros, como é que tem sido o seu contato com os chineses? Porque é uma mudança de cultura radical, abissal, né? Como é que tem sido, assim, essa vivência? Porque você está no Brasil, você opera, administra a empresa no Brasil, mas tem contato diário ali com os chineses, né? Bruno, é um contato realmente de uma cultura com diferenças abissais, indiscutivelmente. Mas pelo fator de que a Stella Li, ela mora em Los Angeles, a Califórnia, ela que é hoje a responsável pela operação da BYD fora da Ásia, seja na América, seja na Europa, certamente isso nos facilitou bastante. Porque é uma chinesa, primeiro uma mulher, numa função de decisão
e de liderança dentro de uma empresa chinesa, algo muito raro de se ver. Ela é vice-presidente global executiva, CEO das Américas e agora CEO da Europa. Quer dizer, isso já não é normal. Então você percebe que a BYD é uma empresa privada de capital aberto em Hong Kong, com uma mulher chinesa tomando liderança nos dois... Não, e num setor, pelo menos num setor brasileiro, que é dominado por homens, né? É global. Imagina é global China. isso, é fenômeno global. Exatamente. Inclusive eu já recebi vários presidentes de montadoras brasileiras que sentaram na mesma cadeira que você está sentado e todos homens, né? Então é interessante você mostrar isso. Porque ela com essa visão, com essa sensibilidade dos países ocidentais, especialmente de ouvir, de atender às recomendações. Quando eu desenvolvi e apresentei a ela um plano de investimento de marketing que daria um impulsionamento nas vendas, alavancado em uma rede de concessionárias baseada em grandes grupos regionais, ela acreditou e apostou. E aí foi o ponto de partida que culminou no êxito naquela primeira fase da BYD no Brasil. Agora, o chinês, o setor automotivo chinês, que está crescendo muito, e vocês são responsáveis por esse crescimento, né? Tem outras, evidentemente, são 300, né? Montadoras. Mais de 300. Mais de 300 marcas de carros na China, mas, claro, lideradas pela BYD. Eles têm um jeito, uma característica de fazer carro, porque quando a gente vai para a Europa, a gente sabe, né? Os carros alemães, né? Não preciso nem citar o nome das montadoras, o presidente de uma famosa montadora alemã esteve aqui no Show Business, mas você conhece o jeito de se fazer carro. Você já descobriu o jeito de se fazer carro na China? Eles têm uma característica específica, Baldi? Bruno, quando você reconhece a BYD pelo seu time, você percebe que há ali um ponto que a diferencia de muitas outras chinesas. O diretor de design, de desenvolvimento de produto da BYD é um alemão, egresso de uma montadora muito famosa e muito tradicional, chamado Wolfgang Enger. É uma pessoa que desenvolveu carros famosíssimos na Alemanha e em todo o mundo, de uma marca tradicionalíssima por todo o mundo. Portanto, quando a BYD investiu nessa pessoa, nesse profissional, levou para a China, deu a ele uma equipe pequena de 18 mil engenheiros e pesquisadores, quer dizer, mais do que suficiente para apostar na inovação, para desenvolver produtos completamente disruptivos. E você percebe, hoje a BYD tem uma SUV como a U8, que é um carro que percorre ali em condições de emergência a 3,5 km, um trecho pela água. Isso quer dizer, é quase que um carro anfíbio de 1.200 cavalos com um modelo híbrido. Você percebe como... E a bateria funcionando... Perfeitamente. Aliás, essa bateria de vocês é baixíssima temperatura e altíssima temperatura, né? De menos 25 a mais 60, ela quase que mantém integralmente a sua performance. Tá. Então, assim, quando ela traz para a China, para dentro do comando da BYD, um diretor de design, que é um alemão, que desenvolveu e que trabalhou em montadoras tradicionalíssimas, ela apostou, investiu e permitiu que ele voasse. Eu certa vez perguntei a ele como é trabalhar na BYD, como é você ter essa relação cultural, você que veio de uma montadora muito grande na Europa, muito famosa, você que é um cara consolidado globalmente. O que ele respondeu? Ele foi apresentado para a BYD pelo Leonardo DiCaprio. É mesmo? Quer dizer, é uma história muito peculiar, que é única, Sim, pela visão da Stella. E nesse aspecto ele me disse o seguinte: eu acordo, às vezes, sonhando com alguma coisa, mando em um pequeno grupo de WeChat que 5 mil pessoas mais próximas trabalham na minha equipe. 3, 4 dias depois, eles esboçam esse meu sonho e me apresentam. Então, quer dizer, e aí quando você avalia, Bruno, há pouco tempo atrás, 3 meses atrás, o Wolfgang estava apresentando lá internamente para a Stella e para um time do board da BYD um novo modelo de carro de uma marca ultra premium chamado Yangwang, que é o N7. E a Stella, ela olhou para o modelo de carro ali, no salão, naquela apresentação, para o board da empresa e disse assim, eu não gostei desse item, desse item, desse item. Pode recolher o carro e trocar. Quer dizer, isso para uma montadora tradicional e para ele próprio é impensável. Porque qualquer modificação num carro pronto leva 2, 3, 4 anos para ser entre decidido e executado. E no caso da BYD, levou alguns dias ou semanas para alterar e atender à expectativa dela. Tem um pouquinho de cultura de startup? Porque cultura de startup é isso, né? É rápida decisão. Não gostou
E a gente está falando de uma empresa com mais de 700 mil profissionais. Mais de 900 mil mais funcionários. Mais de 900, né? Mais de 100 bilhões de dólares de faturamento. Quer dizer... Então, tem essa cultura de Bruno, startup. você tocou no coração. A BYD tem o sentimento de ser uma startup. Nós temos o sentimento de estarmos uma startup, para ter esse dinamismo, para ter essa velocidade, né, para ter aquilo que é importante, que é o desenvolvimento de produto, de experiência, como o ápice para você conquistar e fidelizar uma relação com o potencial consumidor. Baldi, a gente tem uma pergunta agora de um grande conhecido seu, um conhecido amigo meu, que é o Alex Ruffo, apresentador do Máquinas da Pan, aqui da Jovem Pan News. Tem uma pergunta diretamente para você. Meu querido Bruno Meyer, primeiramente, super obrigado pela minha participação mais uma vez no Show Business. E antes de eu fazer minha pergunta para essa fera que está aí do seu lado, que na minha opinião, o Alexandre Baldi é um dos caras que mais entende desse universo de eletrificação aí no Brasil, uma sugestão para você, Bruno. O Show Business está sendo um sucesso tão grande no mercado corporativo que eu acho que você deveria ter aqui um estúdio avançado em Manhattan, aqui em Nova York. Vamos lá. Baldi, eu tenho visto muito aqui nos Estados Unidos o sucesso dos fabricantes de automóveis ligados a outros players do mercado, com essas participações também de outras empresas que estão fazendo essa imersão no universo de eletrificação. A minha pergunta para você é a seguinte: de que maneira que essa parceria pode impactar nos negócios da BYD no Brasil e também impactar no aumento do mercado dos elétricos aí no nosso país? Bom, Alex Ruffo, em primeiro lugar, adorei a sugestão, viu, de a gente ter um estúdio em Nova York. Adorei, viu? Vamos colocar em prática essa sugestão do Alex Ruffo. Mas agora com sensacional, não é, Bruno? Bem, essas parcerias, elas já acontecem em grandes corporações, entre grandes corporações e principalmente, essencialmente, entre BYD. Muitas delas não podem ser divulgadas, muitas delas não podem ser comunicadas e compartilhadas ao público, mas eu acredito que agora, mais recentemente, grandes empresas de tecnologia, grandes empresas de vários segmentos têm se atentado por essa convergência de experiências. Quer dizer, o carro, para uma pessoa que mora aqui na cidade de São Paulo, é o meio de transporte da sua origem, da sua casa ao seu trabalho, que você gasta muito tempo. E nessa relação, nessa experiência, muitos acessórios são impactados, são possíveis de serem levados. Então, quer dizer, eu acredito que essas parcerias vão ser muito alavancadas. O presidente da NVIDIA, há poucos meses, argumentou num evento público que a BYD, para ele, era o melhor parceiro que ele podia ter encontrado, porque a BYD investe fortemente naquela tela rotacional multimídia para que a NVIDIA esteja lá promovendo a sua tecnologia e para que a gente possa ter um karaokê, para que a gente possa ter o videogame funcionando dentro de um carro, na tela de um carro. E hoje, essas parcerias, globalmente, elas estão sendo estudadas para que a gente possa trazer para o ambiente, para o habitáculo de um carro, de um veículo a passeio, outros acessórios, outras tecnologias em parcerias com grandes corporações. A gente falou muito sobre a relação que você está tendo diariamente com as lideranças chinesas, né, especialmente a Stella. Qual tem sido o maior aprendizado na liderança da BYD, uma montadora chinesa, Baldi? Bruno, essa percepção contínua de ser uma startup. Porque o natural de uma empresa que cresce e cresce rápido é investir até desordenadamente em equipe, em times, em pessoas. E isso, consequentemente, traz bons e maus resultados. E um deles, que sempre são impactados negativamente, é a burocracia de você inchar uma máquina, né, de um ambiente de trabalho. Mas a Stella, ela tem sempre esse sentimento, fala assim, não perca essa visão de que a BYD é uma startup. Independente do tamanho que nós alcançarmos, nós temos que ser dinâmico, nós temos que ser rápido, nós temos que imaginar que a BYD é feita por pessoas, mas que nem quer dizer isso que nós precisamos ter um volume de pessoas muito grande que possa tornar, né, esse sucesso o ocasionador da próxima barreira do crescimento contínuo. Então, esse sentimento de dinamismo
e do sentimento de uma startup continuamente, na minha opinião, é a melhor experiência nessa relação que eu tenho, especialmente com a Stella Lee. Muito bem, nós estamos conversando com Alexandre Baldi, da BYD. É muito parecido, né, Baldi? Eu até me confundi na hora que eu comecei a fazer, porque o seu sobrenome se confunde mesmo com o nome da empresa. Não sei se já te falaram isso. Há poucos dias atrás, o Tyler Lee, que é CEO da BYD aqui no Brasil, a BYD Brasil, ele até fez uma brincadeira, disse assim, ó, o Baldi é da BYD. Muito bem, nós estamos conversando com Alexandre Baldi, da BYD. O Show Business faz uma rapidíssima pausa e volta em instantes com mais um bloco com Baldi. E nós estamos de volta com o Show Business, nessa edição com Alexandre Baldi, da BYD. Qual é o perfil do consumidor de carro elétrico hoje no Brasil? É uma coisa muito recente, né? Mas quem está comprando o carro elétrico tem um perfil? Tem uma cara esse sujeito? Bruno, por incrível que pareça, o carro elétrico, antes da BYD, era essencialmente para classe alta, né? Era um carro que popularmente chamado para rico. A BYD, ela democratizou o acesso ao carro elétrico. Quando lançamos o BYD Dolphin, foi uma revolução. Montadoras concorrentes reduzindo o preço em 50, 60, até 100 mil reais. Quando nós lançamos o BYD Dolphin Mini, quer dizer, um carro que se aproximou ao preço dos carros populares, 115 mil reais, realmente foi disruptivo. E aí, Bruno, eu vou lhe dizer que há 3 meses nós lançamos o BYD Dolphin Mini. Nós ainda estamos analisando e desenhando o perfil desse consumidor do carro elétrico, porque essencialmente era uma faixa etária mais elevada em termos de renda. Mas hoje nós percebemos no dia a dia das nossas concessionárias, Bruno, eu estava há poucos dias na concessionária em Nova Iguaçu, no interior do Rio de Janeiro, e ali entrou um consumidor trocando um carro popular por um carro elétrico, um BYD Dolphin Mini. E ele foi com a mente claramente definida. Eu sei que me custa menos, eu vou pagar menos IPVA, eu vou pagar muito menos combustível, 5 vezes menos combustível em dispêndio mensal. E quando nós correlacionamos o orçamento de uma família, é gasto 17% com combustível quando ela detém um carro, isso é muito pesado. E ele foi claro e categórico. E a manutenção. Então, a minha decisão é, eu vou fazer um esforço tremendo para fazer essa aquisição, quer dizer, eu estou gastando mais para a aquisição do carro, mas eu sei que eu vou conseguir pagar essa prestação mensal com a economia que eu farei. Mas se a gente pegar em faixa etária, por exemplo, tem mais jovens comprando? Bruno, a faixa etária, dados, né? Ela hoje está entre 35 e 55 anos. 35 e 55 majoritariamente, 6 entre cada 10 carros vendidos. Há a troca por um carro seminovo. Determinadas marcas são majoritariamente as trocas. Eu não vou aqui mencionar para não ser desleal com os nossos concorrentes, mas há uma troca muito expressiva por uma determinada marca e que majoritariamente também é o perfil masculino. É algo que a gente tem eu ia perguntar para você se é mais homem ou se é mais mulher homens, que está comprando carro elétrico. Mais homens do que mulheres, exatamente. Tem uma explicação, você acha? Eu acredito que a gente vem tentado fazer pesquisa, Bruno, até mesmo para poder identificar o motivo. Mas eu acredito que o homem, por ter mais conhecimento, mais interesse, mais curiosidade pela tecnologia, pelo carro propriamente, ele está aberto a essa ousadia. Porque a mudança, Bruno, como eu lhe disse, é uma inserção de um novo segmento. O carro elétrico não existia antes da BYD. E as pessoas, ao mudarem para um carro 100% elétrico, ela elimina o posto de combustível. Ela abastece o carro em casa, carregando a tomada. Então, quer dizer, é uma mudança de cultura, de hábitos muito profunda, ao qual eu acredito que a gente tem tentado dialogar com homens e mulheres para poder explicar qual é essa relação da experiência do dia a dia. Mas os homens, por ter essa relação mais aberta ao carro, à tecnologia e a essa questão de ser disruptivo na mudança para o elétrico, eu acredito que seja o principal motivador. Deixa eu entrar num tema que eu sinto, de algumas lideranças do setor automotivo que eu converso, que é um tema até um pouco delicado e que, diante você aqui no programa, eu não posso deixar de falar, que é revenda de um carro elétrico. Baldi, como é que vai ser o valor, por exemplo, de uma revenda, eu que comprei o carro elétrico agora, e até o interesse
daqui a uns 5 anos de um carro elétrico que eu comprei hoje? Essa é uma questão que pessoas, já até espectadores, já me questionaram. Eu não posso deixar de fazer para você. Perfeita, Bruno. Pergunta perfeita, magistral. Por quê? As pessoas têm muita dúvida. Eu vou comprar um carro que não existe um histórico desse carro no mercado. Nós completamos 1 ano de venda do BYD Song Plus, que é o híbrido plug-in mais vendido entre todos os híbridos SUVs do Brasil. O que nós fizemos agora, então? Completados os 12 meses, lançamos um plano de pagar por o seu BYD Song Plus usado 90% da tabela FIPE, para que a gente dê o conforto e a tranquilidade para os nossos consumidores na fidelização da marca. E assim será com o BYD Dolphin e, consequentemente, e subsequente os outros modelos, para que a gente possa construir uma marca sólida, uma marca que priorize a relação com as pessoas, gerando essa fidelização com a marca. Portanto, quando você avalia que você terá claramente essa política comercial, é o primeiro e mais importante pilar. Mas é claro que nessa avaliação que eu te dei esse exemplo dessa pessoa lá em Nova Iguaçu, Bruno, quando ele faz um esforço adicional para a aquisição do seu BYD, lá na frente, quando o BYD for seminovo, esse esforço será menor. Mas se o custo de manutenção é menor, o custo de carregamento de impostos como o IPVA também menor, e até como o Brasil é isento, 5 anos de um carro elétrico ou híbrido, ou em outros estados até por mais tempo em termos de só de carros elétricos. O custo de manutenção, Bruno, você tem custo por quilômetro num carro elétrico, 3 centavos por quilômetro é o custo de manutenção. 13 centavos por quilômetro num carro a combustão, num carro a gasolina. Aí quando você faz essa avaliação, Bruno, nada mais justo que você acreditar o quê? Se a montadora tem um plano sólido para avaliação do carro seminovo, você vai dar tranquilidade na formação desse preço residual ou de revenda. E se você tem um custo de manutenção, um custeio, um dispêndio menor no médio e longo prazo, porque você tem uma garantia de 8 anos, você tem um carro que tem cada dia mais demonstrado a confiança e a qualidade que possui e o custo muito menor no uso ao dirigir, certamente que você vai ter melhor avaliação em termos residuais ou no valor de revenda do seu carro BYD. Agora, deixa eu entrar num tema também que eu acho que muita gente não sabe, né? Porque está conhecendo a marca nos últimos tempos, são tempos recentes. Mas a BYD, aqui no Brasil, ela também está fabricando os trens e equipamentos de manobra para o monotrilho, né, da linha 17 Ouro de São Paulo, que já deveria ter sido finalizada lá na Copa de 2014. Como é que tem sido essa produção, esse preparo aí para a fabricação de trens também, né? A BYD é responsável pela fabricação dos trens da linha 17 Ouro do monotrilho de São Paulo, que ligará a estação Morumbi, na marginal do Rio Pinheiros, até a estação Jardim Aeroporto, onde fica o pátio de estacionamento e dos próprios trens, e até a estação do aeroporto de Congonhas. Nesse caso, Bruno, o primeiro trem já foi produzido, já está pronto. O governador Tarcísio de Freitas, até poucos dias, anunciou que a sua equipe foi reconhecer, através do presidente do metrô, o trem pronto na China. Portanto, assim que as obras civis houver evolução, para que possa, então, o trem que já está sendo remetido aqui para transportado ao Brasil, para que a gente possa ter, então, o encontro entre a obra civil, sistema de energia, sistema de sinalização, que é responsabilidade do BYD, que está sendo implementado, e a fabricação dos trens, que vai ser feita dentro de um cronograma pactuado entre BYD e metrô. Boldin, você gosta mais de estar nessa função que você está, nessa cadeira, nessa posição de um grande líder, no caso agora do setor automotivo, ou de ser um político, ser ministro de Estado, por exemplo, ou de comandar aquelas grandes empresas que você comandava, você esteve no setor farmacêutico, né? Qual é a posição que mais te dá prazer? Bruno, eu vou lhe dizer que depende do desafio. O que me dá prazer é ter o desafio que vai me levar num maior desempenho, dedicação possível. Então, essa vontade, essa obstinação da BYD, especialmente da Stella Li, em nos tornar a maior montadora, a número 1 do Brasil, é o que me motiva e que me estimula a estar com a BYD.
E certamente entre público e privado, Bruno, meu público é aquele motivo de fazer a diferença na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. Ter estado ministro das cidades realmente foi muita honra para mim. Mas o que eu consegui deixar de legado, quando eu cheguei aqui em São Bernardo do Campo, eu fui visitar o prefeito Orlando Morando na época, tinha um buraco na prefeitura gigantesco, de uma obra e um sistema de contenção de enchentes. Era uma obra absurdamente gigantesca, com envolvimentos e problemas muito graves. Eu sentei com o prefeito e disse a ele, falei assim, prefeito, o meu problema é resolver a retomada e a entrega da obra. Então, uma obra quando a gente avalia uma tragédia climática no Rio Grande do Sul, o quanto é importante as obras de contenção de enchentes. E aquela obra para São Bernardo, para enchente, para contenção de enchente de São Bernardo, era vital. Eu assumi o Ministério das Cidades, retomei aquela obra com toda a sensibilidade dos problemas que envolviam aquela circunstância e entreguei aquela obra importante de quase 700 milhões de reais. Então, Bruno, são muitos desafios. O que me motiva realmente é estar num projeto desafiador, aquele que desafia até a nós mesmos, ao nosso conhecimento, à nossa capacidade de entrega e, obviamente, de alcançar o êxito ou o sucesso. Agora, você vive em São Paulo, vive em outros países, né? Vai para a China, né? Por conta da sua posição, está em São Paulo baseado. Como é que é o seu dia a dia? Porque você tem família também, né, Baldi? Olha, é que sofre muito, né? Minha esposa, a Luana, tadinha, ela sofre bastante, porque... Ela é goiana também? Ela é goiana, né? Somos de Anápolis, Bruno, e entre ir e vir, mudar e voltar, realmente ela é uma grande companheira, uma pessoa que sempre me apoiou, esteve ao meu lado, indiscutivelmente só consegui chegar onde cheguei, alcançar o sucesso nos projetos ao qual eu me submeti foi junto com ela, porque ela me deu a tranquilidade de estar em casa com a família, com os filhos, em receber as pessoas. Imagine só, no meu período de Brasília, Bruno, eu na minha casa ligava para ela e falava assim, Luana, hoje nós vamos ter para jantar com a gente 8 pessoas. E de repente chegavam 30. Na primeira semana ela dizia assim, me avisa se virão 20 ou 30, porque eu preparo. Aí, num dado momento, ela disse assim, eu vou me preparar sempre para os 30. Se vierem 8, nós estamos preparados. Se vierem os 30, estamos preparados. Então, ela foi uma grande guerreira, é uma grande guerreira, que é a que mais sofre, dada essa minha dinâmica de vida profissional. Mas já acostumou, imagino, né? Já está acostumado, porque você está na estrada... 22 anos de casado. 22 anos de casado. Vocês têm quantos filhos? Temos 2 filhos. 2 filhos, adolescentes? Um de 19 e uma de 17. Quais são as lições que você costuma passar para os seus 2 filhos? Bruno, eu passo muito para os meus filhos que você tem que resguardar os valores que você tem. Nunca perca os seus princípios e nunca desista em função de uma derrota. Nós não podemos ser fracassados. A derrota faz parte da tentativa e faz parte da busca, da obstinação constante da gente buscar a vitória, da gente buscar o sucesso. Então, você tem que ter valores e princípios preservados e trabalho e dedicação com obstinação, para que você possa, com esses 2 elementos, sempre no seu coração e no seu suor, para que você consiga alcançar um sucesso com qualidade, seja com qualidade moral e ética, seja com qualidade profissional. Um dos 2 que já está entrando em algum setor, já busca um setor automotivo, por exemplo? Meu filho passou 4 meses morando dentro da BYD, lá em Shenzhen, Bruno. Ah, é? É. E aí, hoje ele vai entrar? Ele terminou o 2º grau, então antes dele começar a faculdade, ele já atua lá no time de vendas, ajudando. Como ele criou uma ótima relação com a BYD na China, porque passou lá 4 meses morando lá dentro, então entendendo de produto, fazendo a tradução, ele nos ajuda bastante, Bruno, a tropicalizar, a abrasileirar as informações de produtos, do sentimento, de relação com experiência e, sobretudo, nessa relação com a Estela, porque ela, naquele momento, ela e o Tyler convidaram ele para ir para a China, passar esse período, e ele se entusiasmou muito. Hoje ele tem a BYD, né, com uma grande paixão. O que mais te impressionou quando você esteve em Shenzhen, na China? A mudança, Bruno. A mudança. Porque Shenzhen... Mudança o quê? Mudança de cultura? Mudança não tão rápida do perfil da cidade. Ah, tá. Porque eu fui para... Está muito desenvolvido. Eu fui para a China muitas vezes. Então, conheço a China há 30 anos. Pela primeira vez. Então, se você observa Xangai, o quanto mudou nos últimos 30 anos, quanto Pequim mudou e se transformou, agora Shenzhen é algo, assim, extraordinário. Shenzhen era uma vila de pescadores e que hoje é uma megalópole, a 3ª maior cidade da China, que cresceu com planejamento,
pensando na mobilidade, mas com qualidade de vida, quer dizer, frota de táxi totalmente elétrica, frota de ônibus totalmente elétrica, quer dizer, ela conseguiu se organizar, planejar e crescer com sustentabilidade, Bruno. Então, Shenzhen é uma grande referência, onde ela trouxe, nesse aspecto de se transformar um Vale do Silício chinês em empresa de tecnologia. Huawei, a maior empresa de drones do mundo, que agora me fugiu o nome, está lá em Shenzhen, BYD e outras tantas companhias ligadas ao setor de tecnologia que traduzem esse sentimento e que investem, Bruno, investem na cidade, investem para traduzir naquilo que eles desenvolvem, naquilo que eles pesquisam, naquilo que eles têm de novos produtos, para essa relação de experiência com os cidadãos, para que ali seja o cartão postal para o mundo. Qual que é a lição que o empreendedor brasileiro deveria tomar, deveria aprender com o empreendedor chinês? Porque você está falando de uma cidade que foi transformada, né? Exatamente, Bruno. Nós devemos ser mais capitalistas que os chineses. Mais capitalistas. Essa, para mim, é a principal lição. Porque a China não tem burocracia, a China ela é completamente capitalista, completamente empreendedora e muito voraz, muito ousada para que possa ter sucesso nos negócios. O brasileiro, ele fica imaginando que a China é comunista, que a China é socialista, que a China, o governo é dono de todas as empresas. Nós perdemos tempo. E esse tempo é caro para o desenvolvimento de muitas das matrizes econômicas, muitas das matrizes industriais, e a gente não tem planejamento, não tem desenvolvimento sustentável. E nesse aspecto, Bruno, nessa discussão ideológica de que a China é isso ou a China é aquilo, a China, ela está engolindo todos os países que a imaginam como comunista, mas pela sua capacidade do capitalismo ousado e empreendedor. Não, e o que ela está fazendo no setor automotivo é uma coisa... Mas, Bruno... E a mudança é rápida, né? Em todos os setores. Você observou essa pergunta do Rufo. A BYD lançou o 8 com um drone no teto. O drone é da maior empresa de drones do mundo, que é a vizinha da BYD. Quer dizer, essa tradução de relação entre as grandes corporações, de levar soluções, de buscar ser global, de ultrapassar as barreiras da China ou da Ásia, ela é surpreendente. Então, quer dizer, quando você pergunta para uma grande empresa chinesa qual que é o sonho dela, é liderar globalmente. E não é o sentimento de liderar pelo domínio. Ah, não, os chineses querem nos dominar porque eles querem mandar no mundo. Não, os chineses têm a sensação de qualquer empresa na bolsa. Ela quer ser a maior, ela quer ser líder global. Então você percebe em outras várias atividades. E nós, nessa discussão muitas vezes discriminatória, perdemos o nosso tempo. E o Brasil, que tem no brasileiro um sangue empreendedor, perdemos muitas e muitas oportunidades. Ô Baldi, você tem uma inspiração, uma referência? Essa é uma pergunta que eu faço com frequência aqui a todos os convidados do Show Business. Você tem alguma referência na vida? Bruno, eu sempre tive duas pessoas como referência. O meu pai, na sua capacidade e generosidade de transformar a vida das pessoas, e foi o que me impulsionou a ir para o setor público, a entrar no mundo político. E o meu sogro, com o sangue empreendedor, de uma pessoa que sequer terminou o 2º grau, mas montou uma indústria que foi fenomenal, uma marca que está estampada aí, né, nas camisetas aí dos corintianos por muito tempo, do zero. Então, assim, são duas pessoas que sempre me inspiraram, cada qual na sua personalidade. Qual que é a empresa? Neoquímica. Neoquímica. Quer dizer, ele e o seu pai são as grandes referências. Exatamente. São dois pais para mim. Meu pai, como tem 94 anos, Bruno, já tem uma idade bastante avançada, uma capacidade cognitiva comprometida. Então, meu sogro, como segundo pai, já tem mais de 24 anos com a minha esposa, entre namoro e casamento. Então, realmente, e esse sangue, numa simplicidade absoluta, no estilo de vida pacato, simples e completamente discreto, mas empreendedor, assim, impressionante, numa velocidade, numa capacidade chinesa de atuação. Uma capacidade chinesa. E ele era onde? Ele é nascido no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tá. Mas como o pai dele era vendedor de remédio, ele costuma dizer que era caixeiro viajante. Então ele morou no Brasil inteiro
até ter sucesso lá em Goiás, em Anápolis. Muito bem, muito bem. São histórias como essa que a gente gosta e a gente gosta de compartilhar aqui no Show Business. Alexandre Baldi, um prazer imenso. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Nos nossos estúdios foi um papo delicioso aí, falando da empresa, falando desse setor automotivo chinês especialmente. Foi muito prazeroso, viu? Muito obrigado a você pela oportunidade. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.